Depois que carrega, ainda demora um pouquinho para, para, enfim, para se desenvolver, né? Mas faz parte. Nossos equipamentos não são lá os melhores, né? Mas vamos lidando com esses e vai cada dia melhorando mais, ok? Bom, então já nos atrasamos aí 15 minutinhos, né? Deu tempo do pessoal chegar. Aqueles que vão assistir depois, né, vão ficar um pouquinho curioso, né? Outros vão dizer: Meu Deus, esse professor não sabe nem mexer com a tecnologia, e agora, né? Faz parte, fica a critério de cada um, né? Mas, enfim, faz parte, não sabemos mesmo, estamos aprendendo e cada dia melhorando mais. Bom, então, para a gente começar, eu gostaria de me apresentar, né? É, eu sou o professor Francisco Caetano, eu sou formado em letras, também em pedagogia, trabalho com o ensino fundamental 1 e tem um terceiro ano e um quinto ano, né? Já já participei de bastante PSS, né? Comecei na educação como PSS, tanto no município quanto no estado, então eu já tenho uma jornada de quase 10 anos na educação, e os meus primeiros anos foram como PSS, fiquei quase 2 anos como PSS, e logo na sequência, né, eu passei em um concurso de Rio Branco, depois eu assumi o de Itaperuçu foi o primeiro que eu passei, e por conta da formação, né, não tinha nem formado ainda, e aí eu precisei aguardar um momento, né, mas por fim deu certo, né, a gente esperou com paciência no Senhor, e fomos, né, assumir esses dois concursos. Em 2015 também, né, fui aprovado no concurso de Almirante Tamandaré, mas ainda não havia concluído pedagogia, então, né, não teve possibilidade de assumir. E agora, recentemente, né, fui aprovado no concurso do Estado, né, estamos aí numa nova jornada, né? Então, atualmente eu continuo estudando, né? Faço mestrado, né, pela Universidade Federal do Paraná, estudo literatura, formação do leitor literário no quinto ano. Né, minha pesquisa é um estudo de caso, onde eu vou investigar ali a prática da leitura literária, a prática pedagógica e como isso se desenvolve com as turmas do quinto ano. Está sendo uma experiência incrível. Eu vou defender agora o ano que vem, março do ano que vem. Então, estamos aí na correria, numa luta tremenda, né? Assim, luta no sentido bom, né? No sentido ótimo, assim, porque a gente está nessa caminhada, nessa jornada, e, enfim, motivado, sempre lendo, estudando e se desafiando cada dia mais. E agora, então, nós estamos com essa nova jornada, né, com essa nova etapa, com esse novo momento aqui, onde nós vamos trabalhar um pouquinho de língua portuguesa, voltada, então, para os concursos, né, voltado para o PSS, né, que vai ter agora a prova, a prova do PSS em setembro, né, 29/9. Então, eu sei que agora muitos de vocês estão aí correndo com o plano de aula, com o vídeo, enfim, uma burocracia tremenda, não é fácil. Né? Então, aquele pouco tempo que sobra é o tempo que dá para vocês lerem, se dedicarem, enfim, as provas não são tão fáceis assim, né? Mas, e o pouco tempo que temos que nos dedicarmos mesmo, temos que estudar, enfim, e correr atrás realmente, né? Então, eu propus esse momento, sempre nos finais de semana, ou às vezes à noite, conforme for, né? Para que possamos, então, pegar aquelas provas antigas, pegar até mesmo a prova do concurso, analisar aquelas questões, analisar outras questões também. E o propósito deste momento não é ensinar ninguém, né? Não estamos aqui para ensinar ninguém, pelo contrário, estou aqui para aprender com vocês. Deixa eu só conferir um detalhe aqui. Eu espero que vocês estejam me ouvindo, né? Deixa eu ocultar isso aqui. Ah, sim. Então, vocês estão me ouvindo, isso é muito importante. Então, não há intenção nenhuma de ensinar ninguém. A nossa intenção aqui é a gente passar por algumas das questões que caíram
no processo seletivo anterior, analisar essa questão, dar uma olhada nela, ver o que precisava saber para acertar aquela questão, e aí dar uma passada pelos conteúdos, ver uma recordada, sabe? Dar uma lembrada, uma passada, assim, por cima, para a gente ver o que nós já sabemos, o que eu tinha certeza, o que eu não tinha certeza. Sendo a prova em setembro, nós temos aí um mês ainda, né? Um mês e 15 dias, para nos dedicarmos, né? Então, vai dar, se a gente se reunir aqui todo final de semana, ou até mais de uma vez na semana, vamos ter aí uns 10 encontros, mais ou menos, em torno de 1 hora e 15, 1 hora e meia, por aí no máximo, né? E aí dá para a gente aprender bastante, né? Rever algumas coisas. Às vezes está no ônibus, coloca lá o foninho, vai ouvindo, enfim, vai dar certo, ok? Daí a gente passa algumas dicas também, né? Que fomos achando importante, fomos lembrando também, vamos passando, ok? Então, para esse momento, eu preparei, então, duas questões, né, duas questões ali que servem tanto para quem vai, enfim, para a área de português, ou para qualquer área, né, porque ele é conhecimento básico ali, o que a pessoa precisa, que todos vão passar por esse momento, né, são as questões que está disponível ali para todos, não é do conteúdo específico, né, do conteúdo voltado para todos ali. Mas também, eu consultei aqui o edital e ele está lá no conteúdo específico de língua portuguesa, né? Começa ali com gêneros textuais, discursivos, aí tem toda a base ali, depois leitura e interpretação textual, então aí é um momento para treinarmos também. Análise linguística semiótica, tem bastante coisa, né? Fonética, fonologia, e são detalhes que a gente ensina, trabalha, mas chega na hora da prova, na hora daquele nervosismo, a gente respira, né, e acaba esquecendo, às vezes, por pouca coisa, né? E hoje, então, nós vamos trabalhar com o item 4, que é linguística textual. Vamos falar sobre articulação e progressão textual, ok? Depois também vamos falar ali um pouquinho da coesão e coerência, enfim. O que eu acho bem importante desse material? Eu separei, organizei esses slides que eu vou deixar disponível para vocês também lá no link. Terminando essa live, eu já salvo ele ali embaixo ali, né, na descrição. Eu deixei ali já um espaço para o link e eu vou colocar o material lá. Qual é o objetivo, assim, deste material? Então, assim, quando você vai estudar para um concurso, seja um PSS, seja qualquer outro concurso, qualquer processo seletivo, você olha lá a tabelinha dos conteúdos programáticos, né, que vai cair ali, tem a previsão de cair, e você busca por aqueles conteúdos. Então, você vai na internet, vai nos livros, procura um professor particular, enfim, corre atrás daqueles conteúdos que você julga ser mais difícil. Porém, nesse momento aqui, eu já organizei para vocês vários sites que têm esse assunto que nós vamos trabalhar. Então, não gostou da aula, não entendeu, ficou alguma coisa ali que eu não consegui explicar para vocês, porque nós estamos aqui aprendendo junto, né? Então, vocês vão ter esse material já organizado ali, o que é tal coisa, o que é tal coisa, o que é tal coisa, exemplos, e ali lá embaixo tem as referências dos sites que eu consultei, dos livros que usei, né? Para esse material, eu usei só o material online. Então, assim, vai dar para buscar, vai dar para ir lá. Aí não vai perder aquele tempo. Fala assim, ó, eu vou estudar articulação e progressão textual. Ah, eu tenho aquele material lá que o professor mandou, vou dar uma olhada. Então, dá uma olhadinha naquele material, é só imprimir, né, ou baixar no celular ali mesmo em PDF e estudar. Não tem essa preocupação de digita no Google, entra num site, entra no outro e tal, e tal, e tal. Então, eu creio que isso é uma grande vantagem deste momento, tanto para quem vai fazer PSS, ou quem vai fazer outro concurso, ou quem vai tentar, né, que aprender um pouquinho mais sobre a língua, essa é uma oportunidade bem interessante, ok? Então, sem mais falação, né, vamos começar o conteúdo, então, vamos partir para, de fato, analisarmos o nosso conteúdo. Então, nosso tema hoje é este, né? Articulação e progressão textual, ok? Um conhecimento específico, né? Está previsto lá para os conhecimentos específicos da educação básica, no edital de 2024, ok? E está na página 228, né? Essa grade ali com todos os conteúdos, é importante que vocês vejam. Eu não sei vocês, mas quando eu vou fazer um concurso,
eu costumo sentar, assim, igual eu estou aqui com vocês, organizar, eu imprimo essa tabela do conteúdo e eu organizo, eu busco na internet, nos livros, aquilo que eu julgo ser mais importante. Nem vou colocando, eu aprendo escrevendo e digitando. Agora, na era digital, né? Então, eu digito bastante. Quando eu organizo o meu material, eu aprendo, estou aprendendo ali junto. Às vezes, depois eu nem leio, né? Mas eu aprendi, então isso tem feito a diferença na minha vida, né? Que a, a nossa vida ela é composta, né, por esses desafios, e para vencer esses desafios, né, precisamos estar, né, em oração, ter fé, agradecer a Deus e buscar a Deus, mas também temos que ter atitude, né? Temos que estudar, sentar na cadeirinha, pegar o livrinho, pegar o computador no ônibus, ao invés de ver videozinho, temos que focar no conteúdo, né? Se o nosso objetivo é esse. Né? Enquanto mais estudamos, mais nos desenvolvemos, ok? Bom, então, para nós começarmos, é bom que demore um pouquinho mudar o slide, né, ali um pouquinho, agora parece que foi rápido, que aí dá tempo de eu tomar um golinho d'água, senão eu fico falando, e aí a garganta seca também. Bom, eu estou aqui com o meu computador aqui do lado, eu não consigo ver os comentários de vocês, e não tenho uma equipe aqui comigo, né? Então, se postarem algum comentário, não sei se eu consigo ver, mas, né, quem tem meu contato pode mandar no WhatsApp, né? Depois eu vejo, e qualquer coisa ali que se travar, eu acho que eu consigo acompanhar aqui pelo celular ou pelo notebook. Vamos tentar, né? Vamos ver no que dá. Ok, então, eu separei, então, essa questão, que é a primeira questão ali, né, do concurso anterior, do PSS anterior, e caiu a seguinte questão, né, questão 1, esse texto serve para a questão 1 e para a questão 2. Vamos ver. Diz assim, apesar de tudo, a educação avançou. Então, o título é super importante, eu sublinhei ele ali de amarelo. Eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, quando eu pego uma prova de concurso, ou uma prova qualquer, eu sempre tenho o hábito de olhar o enunciado, como diz ali, texto, para responder as questões 1 e 2. Então, eu já vou lá na questão 1 e 2, dou uma olhada na questão, dou uma analisada nas duas questões e falo, mais ou menos, não sei nada. Sei alguma coisa, tenho certeza que é essa. Boto lá um pinguinho lá. Aí eu volto no texto. Porque quando eu volto no texto, eu já volto procurando resposta para aquilo que eu vi, né? Para aquilo que está previsto lá. A gente vai ver no final, lá na questão, quando chegar realmente na questão, na 1 e na 2, que tem coisas que estão envolvidas com esse título. Então, a gente precisa, quem tem o hábito de ver lá na questão sobre o que está tratando aquela questão, já teria aí uma vantagemzinha aí de se atentar para o título do texto, ok? Então, diz assim, o desafio de uma evolução nacional passa necessariamente pela articulação federativa. No Brasil, o ensino fundamental é primordialmente de responsabilidade dos municípios, o médio dos estados e o superior da União. O governo federal não atua diretamente sobre os resultados da educação básica, mas pode aprimorá-los por meio da coordenação financeira e avaliação. Ok? Em 2009, o Sistema Nacional de Educação foi inserido na Constituição para articular a cooperação federativa com vistas ao alcance das metas do Plano Nacional de Educação. Mas as atuais comissões governamentais ou têm caráter protocolar, como a que discute os parâmetros do Fundo Nacional de Educação Básica, Fundeb, ou não contam com a participação de estados e municípios, como conselhos deliberativos do FNDE, falta uma instância única com legitimidade para congregar não só os gestores da educação, mas os da fazenda e planejamento nos 3 níveis de governo. Como resume o IPEA,
Uma boa articulação federal entre coordenação, financiamento e avaliação pode estabelecer bases curriculares flexíveis e adaptáveis às inovações pedagógicas e demandas do mercado de trabalho. Diminui iniquidades salariais dos professores por meio de uma complementação mais equitativa via Fundeb. Constitui processos formativos direcionados às lacunas de aprendizado e aptos a mensurar as competências desenvolvidas pelos estudantes. E estimula trocas de melhores práticas entre municípios e Estado. As conquistas da última geração, sobretudo no acesso e fluxos escolares, mostram que os preceitos constitucionais sobre educação estão no caminho certo, mas a geração presente precisará de muito esforço para capitalizar este ganho e materializar esse preceito, não só de uma educação aberta a todos, mas de uma excelência para cada um. Bom, esse texto, né, está no Jornal do Estadão, né, ali tem a referência dele, ok? Vocês viram que se trata de um texto longo, e eu vi ali na prova anterior, no conteúdo mais para frente ali, que tem texto de uma página inteira. Então, o texto é bem longo, né? Até fica um pouco cansativo fazer a leitura assim, neste momento nosso assim, mas se faz necessário. Neste momento, se faz necessário a gente fazer a leitura completa do texto. Né? Então, é importante que vocês se adaptem à leitura dos textos longos, né? É cansativo? Sim, bastante. Por isso eu digo que quando a gente dá aquela olhadinha nas questões lá já para ver o que mais ou menos está dialogando com o texto, fica mais fácil a gente localizar alguma coisa ali. Nosso cérebro capta alguma coisa ali e já pode ajudar, ok? Em cima desse texto, então, veio a questão número 1. Dentre os trechos a seguir, é possível reconhecer o posicionamento do articulador do texto, uma das principais características do gênero textual apresentado aí nós vamos ter essas opções. A opção A, a opção B, a opção C e a opção D. Então, para a gente analisar, vamos pensar um pouquinho ali, dar uns minutinhos para vocês ali. Vocês lembram dessa questão, né? Quem fez, né, o ano passado, 2022, né, lembra dessa questão. Quem errou, né, então tem a chance agora de se organizar, né, entender, ou ficar com mais dúvida. Não vai ficar com mais dúvida, vai dar para procurar, enfim, se informar sobre isso. Ok. Então, qual opção vocês marcariam? Letra A, letra B, letra C, letra D. Não vale olhar na cola. Não vale. Isso não vale. Ok? Pensaram? Ok. Então, vamos lá. Para entendermos esta questão, o que eu preciso saber para responder a questão 1, né? Então, sei que muitos de nós trabalhamos isso, pensamos isso, ensinamos isso, e, por fim, né, na hora, dá um branco, né? Acontece, faz parte. Então, para essa questão, nós precisávamos entender o que são articuladores textuais. E o que são articuladores textuais? Vamos dar uma passada, né? Vamos dar uma lida em todos os slides, vamos ficar com algumas dúvidas, porque um dos objetivos, né, do professor é despertar isso na pessoa, né? Então, se de repente você não lembra, você fala, meu Deus, eu não lembro o que são articuladores. Aí, assiste a aula, ainda não ficou claro, baixa o material, acompanha ali o material e se prepara, porque essa questão não vai cair, mas pode cair alguma parecida. No que eu dei uma olhadinha lá para frente, teve bastante coisa assim relacionada a essa estrutura mesmo da gramática, classe de palavras, ortografia, né? Enfim. Bom, então, os articuladores textuais, eles são, né, conhecidos como articuladores ou marcadores do discurso. Veja só que interessante, eu coloquei esses quadradinhos azuis ali, ó, azul, amarelo e verde, para vocês ir lembrando, né, o que é cada coisa, o que é cada uma desses objetos que estão ali, dessas palavrinhas que estão ali, né? Então, eles podem ser também conhecidos como marcadores do discurso. E eles são expressões linguísticas provenientes das classes de
conjunções, advérbios, preposições, envolvidas na construção do sentido do texto. E a gente vai ver ali para frente, né, que saber utilizar esses elementos na escrita do texto e conhecer esses elementos é fundamental para construir ali um texto coerente, né? Ok, então ali no quadradinho roxo, aí está aparecendo roxo, mas lá é azul, tá? Então, um quadradinho azul, e o quadradinho azul está ligado a conjunções. Então, pintei ali conjunções, que é azul, e vai estar no material de vocês lá aquele lembrete. Então, o que é uma conjunção? Né? É um termo que liga duas orações, duas palavras de mesmo valor gramatical, né? Exemplo, eu iria ao jogo, mas estou sem companhia. Então, eu iria ao jogo, vírgula, mas aí a conjunção, né? Que ligou a primeira oração à segunda oração, ok? Então, isto é, né, um exemplo de conjunções. Não se preocupe que vai ter mais exemplos lá na frente e depois vocês ainda podem acessar esse material lá e ver com calma, tá bom? Aí, advérbios, né? O que são os advérbios? Precisa lembrar disto, né? O advérbio, ele indica o modo, o lugar, o tempo, né? E ele pode modificar um verbo, um adjetivo, ou outro advérbio, né? Por exemplo, ali, agora tem que chegar mais pertinho, né? Que ficou pequeno até para mim ali na tela. Alto é um advérbio que indica o modo que o vizinho fala. Ah, ok. Ali eu pulei uma frasezinha ali. O vizinho fala alto, ok? Então, alto é o advérbio que indica o modo como o vizinho fala, ok? Importante isso. Preposição. Então, isso também é muito simples, bastante tranquilo, né? Mas a gente vai ver lá na frente que tem coisinhas que precisam ser lembradas. A preposição tem a função de conectivo, ligar um termo a outro. Por exemplo, dente de leite, ou uma oração, pode ligar uma oração também a outra. Por exemplo, chegarei daqui a pouco. Né? Então, aí entra a preposição daqui a pouco, ok? Então, eles se relacionam segmentos textuais de qualquer extensão, períodos, parágrafos, sequências textuais ou porções maiores do texto, né? E também eles contribuem para a interpretação do enunciado, com 3 funções relevantes. Lembram dessas funções? Vamos ver. Então, a função cognitiva, está aparecendo aí já, né? A função cognitiva, pois indica o interlocutor no percurso interpretativo do texto. Enunciativa, porque remete ao próprio evento da enunciação. Argumentativa, pois aponta a orientação argumentativa do texto. Então, essas questões nós precisávamos ter bem claro na nossa mente para que pudéssemos ter acertado a questão número 1. Então, não dá para ir chutando, né? Precisa acionar esses saberes que estão guardadinhos aqui na caixinha do nosso cérebro ali, né? Ok, vamos ver então 3 tipos de articuladores. O primeiro deles, os organizadores textuais, que ordenam o texto em uma sucessão de segmentos complementares. Por exemplo, em primeiro lugar, em segundo lugar, depois, em seguida, enfim, por um lado, por outro. E tem outras, né, que vocês vão ver depois, quando vocês forem pesquisar um pouquinho mais, se ficar alguma dúvida nesse sentido, vocês vão ver que aparece muito mais. Aí o segundo marcador, né, segundo marcador metadiscursivo, coloquei ali também, destaquei o que é um metadiscurso. Então, metadiscurso refere-se à linguagem utilizada para descrever, comentar, explicar e organizar o discurso de um texto, ok? Vejamos ali, este segundo, então ele vai dividir ali, vai se distribuir em 3 momentos, ok? Que atribui, então, um ponto de vista a partes do texto, servindo para o locutor comentar
formulação do enunciado ou a sua própria enunciação. Eles podem ser subdivididos. Então, esses marcadores, bem importantes e fundamentais no texto, que eles podem ser subdivididos. Vamos ver. Nessa subdivisão, nós vamos ter, então, os modalizadores, que são usados para o locutor se posicionar diante do texto, ok? Então, certamente, evidentemente, aparentemente, obrigatoriamente, agora já se conectou alguma coisa ali com o texto, né? Veja só, ali no texto aparece alguma dessas palavrinhas aí. Sem dúvida, infelizmente, ou felizmente, lamentavelmente, talvez, vários exemplos aí para vocês pensar sobre os modalizadores, ok? Depois, nós temos ali os articuladores metaformulativos, que são usados quando o locutor faz reflexões sobre a forma como empregou os termos, ok? Ou palavras no seu texto, ou sobre a função de um segmento em relação ao anterior, tá bom? Então, esses metaformulativos se destacam mais precisamente, está pintado aí de verdinho para vocês, ok? Sobretudo, isto é, né? Quer dizer, na verdade, quanto, em relação, a respeito, enfim, né? A título de esclarecimento, de comentário, de crítica, entre outros. Esses, então, são os articuladores metaformulativos, né? Facilita aí a formulação no seu texto. Articuladores meta-enunciativos, né? Que são usados na introdução dos enunciados e evidenciam que o locutor está refletindo sobre sua forma de expressão. Digamos assim, né? Então, promove essa reflexão. Como se diz, né? Podemos dizer que talvez fosse isso, né? Então, permite essa reflexão sobre o que está pronunciando, o que está sendo dito ali naquele texto, ok? Coloque em evidência, né? Essa reflexão. E aí, o terceiro articulador, né, que são os conectores, que encadeiam as diferentes partes do texto, expressando uma relação entre elementos linguísticos ou contextuais. Os mais conhecidos são porque, pois, uma vez que, já que, devido a ser longo, então, portanto, de modo assim, a fim de... Ok, são bastante, né? Vocês não precisam ler todos aqui, porque vocês terão esse material em mão para vocês darem uma olhadinha, olhar com calma, dar uma passada, com certeza vai ajudar em algum momento ali na prova dissertativa, na prova descritiva, né? Na prova objetiva ali, né? Ou na escrita, né? Isso ajuda bastante, tá? Com esses elementos, essa questão, assim, remoendo ali no cérebro, ajuda bastante, ok? Bom, os articuladores textuais são importantes para a melhor compreensão no processo de construção do sentido do texto e do discurso, né? Do que você está, né, discursando ali no seu texto. E considera-se que o emprego inadequado, olha, eu deixei de vermelhinho ali, ó, dos articuladores, ou uma interpretação inadequada do seu uso, pode constituir um problema, tanto na produção quanto na recepção de textos, interferindo o seu processamento, né? Então, precisa estar bem organizadinho, precisa estar bem claro. Às vezes, nós escrevemos ali, não pensamos com certeza, na hora que a gente está escrevendo, a gente não pensa nesses detalhes da língua. A gente vai fluir naturalmente ali. Mas depois, na segunda leitura, é importante pensar, olha, será que esse todavia aqui está fazendo sentido? Será que esse porém, será que esse mas, será que evidentemente cabe nesse contexto? Né? Então, aí é importante pensar. Então, essa aula amplia esse conhecimento e ajuda também a relembrar vocabulários que nem sempre estão no nosso dia, ou se estão tão arraigados em nós que nós não paramos para pensar neles. Mas aí, na hora de transferir para a escrita, precisamos pensar, lembrar que eles existem, que eles estão ali, que eles têm o momento certo para entrar no texto, ok? E também para
na hora que a gente está lidando ali com a questão do marca X ali, né, da objetiva ali, a gente precisa ter isso em mente para analisar bem a questão. O bom uso dos articuladores relaciona-se, então, com a construção da coesão e da coerência textual, né? Dois temas importantes também previstos aí para cair, né, para estar presente aí na prova de 2024, precisa estar bem estruturado, né, bem claro para vocês o que é coesão, o que é coerência, ok? Precisa pensar sobre isso, tá bom? Bom, por fim, chegamos, então, à questão número 1. Ok? Passamos todo esse resumão, né, sobre essas questões da língua, esses conectores, essa questão que analisamos, que pensamos, que passamos por elas, para chegarmos a esta questão. Como eu disse para vocês, seria importante a gente dar uma olhada nas questões antes, né? Então, veja, aqui na questão nós estamos trabalhando com apenas os trechos, né? Apenas com os trechos aqui que está proposto, aqui que está dado aqui para nós poderíamos resolver a questão sem dedicarmos muita energia e tanto tempo ali com leitura, né? Então, talvez uma leitura aligeirada ali poderia já dar a resposta aqui para nós. Porque para esta questão, então, dentre os trechos a seguir, é possível reconhecer o posicionamento do articulador do texto. Aí está tudo aquilo que falamos. Qual é o articulador do texto, né? Uma das principais características do gênero textual apresentado em. Então, a principal característica desse texto no qual nós lemos, né, que aí é importante também já reconhecer o gênero textual, né? Então, uma das questões ali, a primeira questão ali apontada no cronograma é gêneros textuais discursivos, gêneros e tipos textuais também. Então, vai ter que ter isso bem claro, né? Olhou para um texto, é de opinião, é um conto, é uma fábula. Então, precisa, né, rever essas questões. Bom, no meu conceito, eu julgaria que o desafio de uma revolução nacional passa necessariamente pela articulação federativa, em que é apresentada uma premissa. Então, acho que, analisando ali analisando necessariamente, a gente pode classificá-lo, né? Podemos, talvez classificá-lo não seja a melhor forma, mas podemos levá-lo a um marcador, né, metadiscursivo, ok? Modalizador. Então, talvez ele seja tá apontadinho ali no balãozinho para vocês, e que são usados para o locutor se posicionar diante do que diz. Então, ali, essa palavrinha poderia ser trocada também por obrigatoriamente. Então, o desafio de uma evolução nacional passa obrigatoriamente pela articulação federativa. Então, ok, para mim, é um ok, né, que é uma opção certa. Depois nós temos a letra B. No Brasil, o ensino fundamental é primordialmente de responsabilidade dos municípios, o médio dos estados e o superior da União, em que demonstra-se uma ideia para a construção de raciocínio. Não vejo isso aqui, nessa construção de raciocínio, mas eu vejo um dado importante. Né? No Brasil, o ensino fundamental demonstrou um saber, né? O texto trouxe esse saber, né, sobre essa organização, né? Agora, demonstrar a construção de um raciocínio e que tem a ver com o articulador ali, não marcaria essa, ok? Depois, em 2009, o Sistema Nacional de Educação foi inserido na Constituição para articular a cooperação federativa com vistas ao alcance das metas do Plano Nacional de Educação, em que a inserção de um fato reflete o ponto de vista. Ok, então, ele trouxe ali, inseriu um fato para refletir um ponto de vista. Então, veja lá, em 2009, o Sistema Nacional de Educação foi inserido na Constituição para articular a cooperação federativa com vistas ao alcance das metas do Plano Nacional de Educação. Para mim, não em que a inserção de um fato reflete um ponto de vista, né, mas qual o ponto de vista? Né? Seria com o proposto pelo programa, então também não marcaria essa.
Depois, a letra D tem caráter protocolar, com a que discute os parâmetros do Fundo Nacional de Educação, da Educação Básica, o Fundeb, e nessa situação, nesse trecho, em que a citação de um órgão de autoridade no assunto tratado indica subjetividade da própria União. Bom, então, não, né? Dentre os trechos a seguir, é possível reconhecer o posicionamento do articulador. Então, nós temos que ver como esse articulador, ele está posicionado, né? E uma das principais características do gênero apresentado. Então, o conhecimento sobre gênero textual, né? Aí, como ele está posicionado, né? Que é a principal característica dele ali, só pode, né, tá certa a opção A, onde ele apresenta ali o desafio da evolução nacional, passa obrigatoriamente, né, então ali já se posiciona, já tem uma posição, e já vai conseguir avançar no seu discurso, porque ele já faz uma afirmação ali, já toma uma posição, né? Então, conhecer os articuladores é fundamental para responder esta questão. Então, todos esses materiais, vai estar aqui gravado, vai ficar salvo, enfim, e o material em PDF vai estar ali disponível para vocês no link da descrição desse vídeo. Vocês vão poder baixar e fazer o estudo de vocês e buscar mais informações sobre isso e questionar também, né? Pode questionar e trazer as dúvidas, enfim, é assim que vamos construindo o conhecimento, ok? Bom, então aquele texto era para pergunta 1 e para a pergunta 2, ok? Eu sei que o texto está longe, né? Nos slides aqui o texto está longe, né? Mas vamos analisar a questão em si para entendermos. O bom é que nessas duas questões nós não precisávamos necessariamente do texto, ok? O que nós precisávamos nesta questão era conhecer aquela classe, aquela questão, aquele elemento da língua, né? Entender bem sobre ele. E agora, na questão 2, a mesma coisa. Vamos ver. A questão 2 dizia assim: no título do texto apresentado, utiliza em sua estrutura linguística uma locução prepositiva. Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela em que todas as sugestões são produtoras de sentido equivalente à da locução referida. Então, aqui nessa questão, se você não ler com bastante atenção, se você não tomar cuidado, erra por questões simples, né? Por descuido, né? Eu tenho certeza que bastante de vocês, ou todos vocês, todos que estão assistindo agora, que vão assistir depois, conhecem as locuções prepositivas. Ou talvez, né, normal, que tenha esquecido, ou não lembra, mas utiliza no dia a dia ali, deu uma passada no material, olhou, lembrou, pronto, resolvido o problema. Mas a questão está no enunciado, né? Então, eu destaquei ali, o título do texto apresentado utiliza, em sua estrutura linguística, uma locução prepositiva. Vamos pensar sobre ela. Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela em que todas as sugestões são produtoras de sentido equivalente à da locução referida. Qual locução referida? A locução prepositiva, ok? Então, nós vamos trabalhar com o título do texto. Veja que aquele que tem o hábito de dar uma olhada nas questões anteriores já poderia até responder essa pergunta antes mesmo de ler o texto, né? Aquele que tem o costume de ler as perguntas antes da leitura do texto, não aconselho em todos os textos, mas, assim, eu sempre dou uma olhadinha nas perguntas, aí eu volto no texto e falo, não, eu preciso, olhei as perguntas, não sei nada dessa pergunta, não tenho a mínima ideia. Leitura do texto, leia atentamente 1, 2, 3 vezes. Agora, veja a pergunta, está ali a pergunta. Opa, vou trabalhar com o título do texto. O que eu preciso saber sobre o título do texto? Preciso saber locução prepositiva. O que é preposição locutiva? Vai estar, locução prepositiva, vai estar no texto? Não sei, uma leitura
mais rápida, vai me dizer já se tem, não tem, se eu vou reconhecer elas ali, vou grifar, ok? Mas provavelmente o texto não vai falar sobre locução prepositiva. Vai constar locução prepositiva no texto, mas não vai falar sobre locução prepositiva, né? E aí, outra questão que eu pintei ali de azul, que são produtoras de sentido equivalente à locução referida. Então, nessas sugestões abaixo, aí precisa o candidato, né, ter um amplo, ou pelo menos um hábito da leitura, de uso dessas preposições, um vocabulário, né, mais aguçado ali para conseguir lembrar na hora ali, né, o que é equivalente ao título do texto. No título do texto, eu coloquei ali em amarelinho, aqui está aqui em amarelinho, o título do texto diz assim, apesar de tudo, essa é a nossa locução, né? Apesar de, nossa locução. Apesar de tudo, a educação avançou. Então, essas palavras, esses termos, esses 3 termos destacados que vão estar nessas questões, precisa ter valor equivalente de sentido, né? Sentido equivalente à preposição, à locução prepositiva, apesar de, ok? Mas e o que é locução prepositiva? Vamos ver? Vamos lembrar, na minha humildade, né, eu marquei ali a opção C, em virtude, tinha a opção A, em virtude de, por força de, por causa de, em relação, a respeito, em termos de, depois a letra C, a despeito de, em que pese, não o bastante, depois a letra D, em vez de, em detrimento de preferência a. Então, eu optei por marcar a letra C. Depois corrigimos. Vamos ver o que dá. Ok. Então, sobre a locução prepositiva, né? Então, sobre essa parte da língua, o que eu preciso saber para responder? O que eu preciso saber? Isso é importante. A locução prepositiva é um conjunto de 2 ou mais palavras que tem o valor de uma preposição. A última palavra desta locução é sempre uma preposição. Confira a seguir as principais locuções prepositivas. Então, observem que eu pintei ali para vocês a palavra preposição de verde. Depois que a gente passou essa onda do Covid, esquecemos muito fácil. Tem muita gente que diz, professor, eu esqueço muito fácil. Na escola a gente atende os pais, mas depois que eu tive Covid, fiquei, né, esquecido, esqueço muita coisa. É normal, extremamente normal. Então, assim, lá no material de vocês eu coloquei também. Coloquei ali preposição pintada de verde, em cima a definição de preposição com um exemplo, para vocês acompanharem. Então, preposição tem a função de conectivo, ligar um termo a outro, por exemplo, diante de leite, ou uma oração a outra, por exemplo, chegarei daqui a 1 hora. Então, isso daí está em destaque ali, né? Daqui, preposição, de preposição, ok? E abaixo, então, nós temos as principais locuções prepositivas. Tem bastante, né? Não são poucas, não. Tem várias que vocês devem conhecer muito bem. Que é esse conjunto de 2 ou mais palavras, porque estamos falando de locução. Então, segue ali, abaixo de, acima de, acerca de, a fim de, em fase de, em vez de encontro a, com 3, né? 3 palavrinhas, em frente a, sob pena de. Então, essas são as preposições, são as locuções prepositivas. Então, se atentem a isso, ok? Dê uma olhadinha no material depois. Voltem na aula, dá uma olhadinha ali nos slides novamente, ok? Locução prepositiva. Na próxima reunião, falaremos acerca dos lucros da empresa. Acerca dos é igual a acerca de mais os, ok? Então, aí formou uma locução prepositiva, acerca dos. Já nós vamos ver as contrações ali, ok? Vá até a porta ver se alguém chegou. Então,
vá até a porta, vá, né? Até a, destaque ali, locução prepositiva. O respeito para com os mais velhos é fundamental para a preservação dos valores sociais. O cachorro correu atrás do gato. Então, na frase anterior, o respeito para com, locução prepositiva. O cachorro correu atrás do, locução prepositiva. O turista explorou a cidade através de longas caminhadas. Então, através de, locução prepositiva. Os cidadãos se manifestaram a favor dos investimentos na educação. A favor dos, 3 palavrinhas, ok? Locução prepositiva. O turista aprendeu muito sobre a cultura local, através dos, locução prepositiva, né? Moradores da cidade. O professor ficou junto dos alunos na excursão. Junto dos, locução prepositiva. Me diga uma coisa, vocês lembravam de tudo isso? Lembravam dessas questões, das locuções prepositivas? Eu tenho bastante colegas que, né, enfim, pediram para fazer essa fala, para trazer algum material, algum conteúdo assim, e que vão fazer o PSS aí pela primeira vez, né? Então, é importante aí ver bem essas questões, são questões básicas do dia a dia, do nosso uso, mas que nós não paramos para refletir sobre elas, para analisar, para aplicar corretamente, né? Então, é importante ver. Se você é professor, já é professora e estava meio esquecidinho dessas regrinhas, né? Desses elementos, é importante, aí agora está tendo essa oportunidade de relembrar, despertar novamente essa curiosidade, né? All right. Ok. Então, seguimos então para a preposição. Então, lembrando que a preposição é a palavra invariável que estabelece vínculo entre dois termos da oração, subordinando um ao outro. Elas se classificam em essenciais e acidentais, ok? Lá atrás, naqueles quadradinhos, coloquei definições de preposição com exemplos e tal. Aqui ela já está um pouquinho mais elaborada, né? E aí nós vamos falar das essenciais e aquelas que são acidentais, ok? Então, as preposições essenciais são aquelas que atuam sempre como preposição, nunca muda, né? Exemplo, a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, perante, por sem, né? Enfim, são várias, dá uma olhadinha lá. Aí, na frase, né? Aplicando ali na frase. Cheguei a casa. Então, a, não artigo. A, preposição. Vivo por você. Por, preposição. Confio em você. Em, preposição. Cumpro com o dever. A palavra com, preposição. Ok? Já o, aí seria o artigo, né? Então, é bem comum acontecer a confusão, acontecer de confundir artigo com preposição. Isso acontece frequentemente entre os alunos e entre nós, professores também. Acontece. Então, é importante estar atento com isso. As preposições acidentais, né? Estas são talvez um pouquinho mais complexas ali, né? É preciso ficar atento para não confundir a preposição, aquilo que eu falei, né? A preposição a com o artigo definido a. Há momentos que que a palavrinha a, né, a letrinha a funciona como artigo, e há momentos que funciona como preposição. Isso é importante. A preposição é invariável, enquanto que o artigo e o pronome flexionam conforme o termo a que se referem. Okay? Então, a preposição não muda. Já o artigo e o pronome, eles flexionam. Okay? Preposições acidentais são as palavras que, não sendo efetivamente preposição, podem funcionar como tal. Por exemplo,
eu uso o como na qualidade de, né? Conforme, de acordo com. Consonante, de acordo com. Exceto, fora, mediante, não o bastante, salvo, né? Então, não são, são preposições acidentais. Naquela situação, naquele contexto, essas palavrinhas estão funcionando como, como uma preposição. Um exemplo ali é a palavra visto, né? Visto, né? Visto que não, que há muitas dúvidas, né? Terei de explicar novamente. Visto também é usado como, né, um substantivo ali, em outro contexto. Então, nesse momento, funcionou como preposição. Vamos ver aqui os exemplos que fica mais claro para nós sobre essas preposições acidentais. Então, o primeiro exemplo. Fora a minha amiga, todos fomos aprovados. Olha aí, ó, vitória, né? Fora a minha amiga, todos fomos aprovados, ok? Então, a palavra fora costuma ser um advérbio, ok? De lugar, é um advérbio de lugar. A gente já colocou nos quadradinhos, nos balãozinhos lá atrás. Porém, neste caso, foi usada como preposição acidental, já que substituiu a locução prepositiva com exceção de, né? Então, tirou a preposição, né, com exceção de, e usou o fora. O ministro agiu segundo as orientações do presidente. A palavra segundo costuma ser um numeral, ordinal, mas neste caso foi usada como preposição acidental, substituindo então a locução de acordo, né? De acordo. Então, de acordo, ali poderia ficar, né, se usássemos o de acordo, ficaria o ministro agiu de acordo com as orientações do presidente. Né? Então, substituindo, usou o segundo, e aí ela se tornou uma preposição acidental. Visto haver muitas dúvidas, é necessário um esclarecimento. Então, observe, a palavra visto foi usada como preposição indicando a causa. Então, teve essa indicação. E substituiu, então, a palavra por, ok? Por haver muitas dúvidas, é necessário um esclarecimento. Então, trocou pelo por, né? Indicou uma causa. Essa é a função aí da preposição acidental. E aí temos ali uma observação, né, que a palavra visto é usada também como substantivo, assinatura que dá validade a um documento, e também como um adjetivo, conhecido, notório, alguém muito bem visto, né? Funciona também como um adjetivo, ok? Então, lembre-se depois de passar novamente pelo material, consultar esses detalhes, né, analisar novamente, se perdeu alguma coisa, passou alguma coisa, né, dá uma retomada novamente, ok? E aí, outra questão também que pega bastante, mas nós não vamos entrar a fundo, né, que é a questão da crase. Talvez em um outro momento a gente volta a falar só de crase, mas só da crase tem bastante vídeos aí no YouTube, né? De todo esse conteúdo que a gente está falando aqui, tem bastante vídeo no YouTube falando. Mas, como eu disse, aqui vocês terão o material organizadinho já dentro desses tópicos, então fica bem mais prático. Ok, a crase, então, nas locuções prepositivas. Nas locuções prepositivas, a crase ocorre quando as preposições são acompanhadas por palavras femininas, tais como a roda de, a beira de, a espera de, a cata de, a vista de, né? A semelhança de, enfim, são vários exemplos. Quanto à crase, vocês precisam estar atento ao uso correto, né? Lembre-se que não se usa, né, antes de verbo, palavras masculinas, enfim, esses detalhezinhos tem que estar atento. Exemplos: encontrei-o à beira da falência, permaneceu à espera de outra chamada, né? A entrega foi cancelada devido à falta de, ok? Então, aí usa-se a crase. Cuidado, tem que estar atento a isso. Ok, ainda falando, né, das nossas preposições, em continuação, estamos chegando na questão já, porque lembrando, né, a gente está vendo toda essa questão sobre as preposições,
porque vamos precisar desse conhecimento para solucionar aquela questão número 2. Algumas preposições, como a, de, em, e, por, podem se unir a palavras de outras classes gramaticais, né, formando uma só palavra. Essa união acontece em 2 processos, que é a combinação e na contração, né? A combinação, então, ela é quando a união sofre a perda do som ou do fonema. A combinação aparece com a mais os, né, artigos definidos, os estudantes foram ao teatro, né? Então, juntou o a mais os, né? E aí foram ao teatro, né? Os estudantes foram ao teatro, né? Quanto aos artigos definidos e indefinidos, também é bom darem uma olhadinha, né? Porque vai precisar, inclusive, para fazer essa associação aí quanto a preposição. Então, os artigos definidos e indefinidos não são questões tão complexas, é bem tranquilo para entender. Ok. A preposição a mais o advérbio onde fica. Adriana costuma ir aonde vão as primas, ou seja, a ideia de movimento, né? Então, precisa estar atento a isso. Esta parte aqui da aula, eu acredito, será mais tranquila, né? Quanto a essas combinações, a gente trabalha muito lá no 3º, 4º, 5º ano, 6º, 7º ano, né? Então, assim, sempre está retomando. Então, eu creio que seja partes mais tranquilas. Mas, tendo dúvida, nos ajude, né? Tendo dúvida, mande, conversamos, manda material, se tiverem material, se achou alguma coisa interessante, vamos estudar juntos para atingir uma boa posição lá, né? Ok, algumas preposições, então, como a de, como a, de, em, e por, né? Falei da garganta? Algumas preposições como a, de, em e por podem se unir de palavras de outras classes gramaticais, formando uma só palavra. Essa união acontece em 2 processos, a combinação e a contração. Combinação é quando a união não sofre perda de som ou perda de som ou do fonema. Não perde nem o som e nem o fonema, né? Combinação. De acordo, a combinação aparece com preposição a mais os, né, os artigos. Esse já falamos, né? Não mudei aqui os slides. Repeti uns slides aqui. Enfim, aí, ó, voltando. Continuando, então, isso significa porque tinha alguém com dúvida, aí o slide não quis nem mudar, porque com certeza tinha alguém com dúvida, precisando rever esta questão dos artigos definidos e indefinidos, e quando juntam e quando se separam, com certeza. Mas, então, seguimos adiante. A contração é quando a união sofre a perda do fonema, né, como a gente já viu. As preposições a, de, em e por, em várias situações. De mais o, gosto do macarrão da minha avó, ok? De mais o. Em mais este. Seu último encontro antes de viajar foi neste parque. Então, veja, essas contrações é importante. Ok, então voltamos lá para a questão, trouxe aqui a questão novamente para a gente pensar, refletir sobre ela e analisarmos ela. Vamos ver. Voltando à questão 2, o título do texto apresentado utiliza, em sua estrutura linguística, uma locução prepositiva. Olha aí, voltamos aí para a locução prepositiva. Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela em que todas as sugestões são produtoras de sentido, ok? Então, lá no início, quando eu apresentei a questão para você, lá estava o título, né? Apesar de tudo, né, a educação progrediu, né, avançou. Então, o que nós precisamos observar aqui? Vamos falar de locução prepositiva, ok? E vamos ter que encontrar, então, aquela que tem o valor equivalente. Então, se nós olharmos ali a questão de número A, a questão de letra A, não número, letra, né? Se nós olharmos para a letra A, lemos que em virtude de, por força de, por causa de, está indicando uma razão, né? Está dando ali
a razão para alguma coisa ali, está dando uma ideia de razão, né? Então, não está se posicionando exatamente ali conforme o gênero do texto, que precisa estar bem claro, né? Em relação a respeito de, em termos de, também propõe uma ideia de relatividade, né? Em relação a isso, em relação àquilo, né? Então, dá uma ideia de relativo, né? De fazer relações uma coisa com a outra, de comparar e tal. Já a letra C, a despeito de, em, em que pese não o bastante, dá a ideia de sucesso, de progressão, né? Então, apesar de tudo, a educação avançou, né? Ali, ou seja, podem substituir a expressão apesar de por sinônimo, né? Então, essas expressões da letra C são sinônimos, eu coloquei ali no balãozinho para vocês, são sinônimos, né? Então, eu poderia dizer, a despeito de, a educação avançou, lá no título do texto, né? Então, essas palavrinhas que estão ali é a resposta, porque dá a ideia de sucesso, já as outras não. Observe a letra D. Em vez de, em detrimento de preferência a, então, dá a ideia do contrário, né? Então, dá uma ideia de contrariedade, e não de sucesso, como diz lá no título. Apesar de tudo, a educação avançou, né? Então, teve toda uma situação, mas teve o progresso. Então, uma coisa conectou-se com a outra. Então, analisando a questão, né, podemos dizer que a resposta correta seria a letra C. Bom, galerinha, então é isso. Acho que deu para a gente lembrar alguma coisa, relembrar, né, algumas coisas, analisar algumas questões, olhar para detalhes que às vezes não estávamos nos atentando, né? Não nos atentamos o ano de 2022 na prova, e agora, né, se cair coisas relacionadas a esses conteúdos que vemos, né, sobre articulação, sobre preposições, né, sobre os artigos, que depois a gente pode ver um pouco mais detalhado a questão dos artigos, da crase e outras coisas, né? Mas creio que esse momento proporcionou para nós aí uma reflexão, em que nível que eu estou, né? Estou indo fazer a prova, está chegando, tem aí um mês e pouquinho para chegar, e o que eu sei sobre preposição, né? O que eu sei sobre locuções, né? Sobre locução prepositiva. Duas questões, tratando dessa temática, desse sentido, né, de ter o mesmo sentido ali. Então, é importante ouvir, analisar, refletir, não minta para você mesmo. Achou que era a letra A? Ok, vai lá, pesquisa novamente, veja, entenda, volta no material, leia. Ok, provei que é a letra A, ok, né? Ah, achei que era a letra B. Isso mesmo, vai lá, pesquisa, entenda aí, né? Mas eu aconselho, né, a ir pela letra C, ok? E aí, claro, também vocês têm acesso à prova antiga, com certeza, e tem também o gabarito, que vocês podem olhar, ok? Caso vocês não tenham, né, a gente encontra com facilidade, eu tenho eles aqui comigo, já baixei todos eles, então tenho esse material para estudo, para análise, para a gente entender como foi e o que pode vir a ser no futuro, ok? Bom, então, aqui eu trouxe as referências, né, dos sites que eu consultei. Lembrando que eu vou disponibilizar para vocês ali o PDF com todo esse conteúdo já organizado, resumido, tranquilinho, somente para vocês pegarem, baixar no computador de vocês, imprimir ou no celular e ali fazer a leitura de vocês. Tendo dúvida, pode perguntar, pode pesquisar, pode compartilhar com a gente também, né? Então, pode colocar nos comentários, enfim, a gente vai aprendendo junto. Então, galerinha, o objetivo desse momento foi a gente analisar essa questão, parar um pouquinho no domingo e refletir sobre a prova de 2022, sobre especificamente na questão de língua portuguesa, e a gente tirar um momento para a gente ler, pensar juntos e aí se preparar, que não é fácil, mas também não é difícil. Temos que nos prepararmos, que saber, com certeza sabemos, mas não exercitamos, não colocamos em prática ali
no papel, no produzir, daí bate aquela insegurança na hora de escrever, né? Mas é totalmente normal, do mesmo jeito que nós cobramos nossos aluninhos lá, olha, mas eu já expliquei isso aqui, não entendeu? Aí, né, nós mesmos, nós devemos nos cobrarmos. Mas eu já estudei isso, como é que eu fui errar? É assim que acontece, né? Eu não acredito que eu errei essa, meu Deus, eu sabia, mas só sabia depois que marcou a opção errada. Isso acontece, muito comum, né? Muito comum. Mas aí, então, vamos assim, vamos trocando conhecimentos, vamos aprendendo junto, vamos estudando. No próximo encontro, nós vamos trabalhar com um texto um pouco mais longo, né? Vamos trabalhar, que tem um texto enorme lá, vamos trabalhar com ele, ver o que dá para nós rever ali, revisitar na parte gramatical, na questão dos gêneros e tipos textuais também, né? Vamos trazer alguma coisa assim, e vamos também focar um pouco sobre a história da literatura, que também está programado para cair, a teoria literária e literatura. No concurso, no último concurso que teve agora, caiu, pelo menos no caderno que eu peguei, caiu bastante coisa sobre literatura. Tinha, acho que umas 3, pelo menos, ali, que tratava sobre teoria literária e história da literatura. Então, vamos trazer, vamos analisar isso para vermos o que precisamos recordar, o que precisamos aprender. Ok? Galerinha, então é isso. Muito obrigado por vocês que estiveram aqui comigo neste momento. Para aqueles que vão assistir depois, sejam todos bem-vindos, né? Fiquem à vontade. Eu espero ter ajudado vocês.